Você não manda em nada aqui, Fernanda. Aliás, você nunca mandou. Nunca mandou e nunca vai mandar. Meu marido Carlos disse isso olhando diretamente nos meus olhos, com aquele sorriso de canto de boca que ele sempre fazia quando queria me humilhar. Aquele sorriso que eu aprendi a odiar ao longo dos anos. Estávamos na sala de jantar da casa que eu ajudei a construir, cercados pela família dele. A sogra Marlene, aquela megera de 68 anos com cara de quem chupou limão a vida inteira. O cunhado Rodrigo, um parasita de 42 anos que nunca trabalhou um dia na vida. E a amante dele disfarçada de amiga do trabalho, aquela Juliana de cabelos loiros descoloridos que pareciam palha seca e risada estridente que perfurava os tímpanos. Todos riram. Riram da minha cara como se eu fosse uma piada pronta, um número de circo, um entretenimento para aquela noite de quinta-feira. Eu não chorei, não gritei, não implorei. Apenas peguei meu celular, aquele iPhone 13 Pro Max que eu mesma comprei com dinheiro da minha herança secreta. Me levantei com a calma assustadora de quem sabe exatamente o que vai fazer, com a precisão de quem planejou cada movimento durante meses, e disse com uma voz baixa, mas firme, que cortou o ar como lâmina afiada. É mesmo, Carlos? Então me dá licença que eu preciso fazer uma ligação importante. Uma ligação que eu venho adiando há tempo demais. Caminhei até a varanda envidraçada, aquela que dava vista para o jardim que eu mesma tinha planejado e cuidado durante anos. Disquei o número que estava guardado nos favoritos há exatos 4 meses, esperando o momento certo, o momento perfeito, e quando o advogado atendeu no segundo toque, eu disse apenas 7 palavras que mudariam tudo, que virariam aquele tabuleiro de cabeça para baixo. Dr. Paulo, pode executar o plano agora. Quando voltei para a sala 5 minutos e 30 segundos depois, eu contei cada segundo, saboreando cada batida do meu coração acelerado. O telefone do Carlos tocou. Era o contador da empresa, Milton, aquele senhor de 50 e poucos anos que sempre foi leal a Carlos. A expressão de confiança arrogante no rosto dele começou a rachar como porcelana velha caindo no chão, como gelo sobre água quente. E foi exatamente aí, naquele instante preciso, que o verdadeiro jogo começou e o castelo de cartas que ele construiu sobre mentiras começou a desmoronar. A luz do lustre de cristal, aquele que eu escolhi pessoalmente quando reformamos a casa inteira em 2019, gastando R$ 8.000 só naquela peça. Brilhava demais. Machucava meus olhos já sensíveis de tanto reter lágrimas durante anos. Ou talvez fossem as lágrimas que eu me recusava terminantemente a deixar cair. Não mais. Nunca mais na frente daquela gente. O ar-condicionado estava regulado no 16 graus. Carlos sempre gostava de gelar o ambiente como se estivesse no Alasca. Mas eu sentia um calor intenso subindo pelo pescoço, queimando minhas bochechas, fazendo meu rosto formigar. Meu coração batia tão forte, tão acelerado, que eu tinha absoluta certeza de que todos naquela mesa conseguiam ouvir, como tambores de guerra anunciando uma batalha. Minhas mãos tremiam imperceptivelmente segurando o celular, um tremor fino que eu tentava controlar, apertando os dedos com força. Eu estava usando propositalmente o vestido azul marinho de manga 3/4 que Carlos sempre dizia que me deixava gorda demais, sem forma nenhuma, parecendo uma freira, escolhido estrategicamente para aquela noite, porque eu não estava ali para agradá-lo. Meus 43 anos pesavam nos ombros, junto com 15 anos longos de casamento. 15 anos de humilhações engolidas, de traições ignoradas, de sonhos abandonados. Mas algo novo também pesava naqueles ombros. Determinação pura, raiva transformada em estratégia, dor convertida em poder. O cheiro enjoativo do perfume caro da Juliana impregnava todo o ambiente. Aquele Chanel número 5 que ela usava aos montes, praticamente se banhava nele, tentando marcar território na minha própria casa, no meu espaço, como um animal selvagem. A mesa de jantar estava posta com a louça de porcelana portuguesa que ganhamos de casamento da tia Carminha, cada prato valendo R$ 300, cada xícara uma pequena fortuna.
Ao fundo, ouvia-se o som abafado da televisão na sala de estar, onde minha filha Sofia, de apenas 12 anos, fingia assistir um episódio qualquer de Stranger Things na Netflix, mas certamente estava ouvindo cada palavra daquela humilhação orquestrada, cada insulto, cada risada cruel. O silêncio pesado, denso, quase palpável, que se instalou quando voltei da varanda, depois de fazer minha ligação, era pontuado apenas pelo tic-tac irritante do relógio de parede alemão, herança da minha avó materna, cada segundo parecendo uma eternidade, cada momento se estendendo como elástico prestes a estourar. A humilhação havia começado exatamente 2 horas e 15 minutos antes daquele jantar maldito. Carlos tinha convocado a família inteira dele. Nunca a minha, é claro, porque minha família não era importante, segundo ele, para um anúncio importante que mudaria tudo. Ele usou essas palavras exatas quando me ligou de manhã, a voz cheia daquela empolgação falsa que eu aprendi a reconhecer. Eu, idiota completa, ingênua apesar de tudo que já tinha vivido, pensei que finalmente ele ia me dar crédito público pela sociedade fantasma que eu descobri que ele havia criado no nome de terceiros, ou que ia me incluir oficialmente como sócia da empresa, reconhecendo anos de trabalho não remunerado. Mas não. Eu estava tão errada que dói até hoje lembrar da minha inocência naquele momento. O anúncio era que ele queria se separar, que tinha encontrado alguém que realmente o valorizava, olhando descaradamente para a Juliana enquanto dizia isso. E que eu devia sair de casa com dignidade e sem fazer escândalo, levando apenas minhas roupas pessoais e alguns poucos objetos que ele, em sua infinita generosidade, me permitiria escolher. Afinal, ele disse enquanto servia vinho do Porto de R$ 450 a garrafa para todos os presentes, enchendo as taças até a borda, desperdiçando propositalmente. Essa casa foi construída com o meu dinheiro, com o meu esforço, com o meu suor. Você só ficou aqui tomando conta, lavando, passando, cozinhando. Como uma zeladora bem tratada. Na verdade, melhor que uma zeladora, porque você não recebia salário. Ele riu. Riu da própria piada cruel, e todos riram junto. Marlene, minha sogra de cabelos brancos sempre presos num coque apertado demais e língua mais afiada que navalha, riu alto batendo a mão na mesa e completou com veneno na voz. Sempre soube que você não era páreo para o meu filho, querida. Uma professora de escola pública ganhando mixaria? Uma mulher sem ambição, sem classe? Por favor, né? Meu Carlos merece coisa melhor. Merece uma mulher de verdade. Juliana, a amante descarada de apenas 28 anos, tinha a audácia suprema de estar sentada à mesa que eu mesma escolhi na loja de móveis planejados, usando um vestido vermelho provocante e decotado que mais parecia roupa de festa, olhando para mim com aquela expressão mista de pena e superioridade. Pena. Como se eu fosse a coitadinha fracassada da história, a perdedora, a descartada. O cunhado Rodrigo, aquele parasita que nunca trabalhou um único dia decente na vida e vivia às custas do irmão mais velho há décadas, acenou com a mão gorda e cheia de anéis dourados como quem espanta um mosquito irritante. Melhor você não complicar as coisas, Fernanda. Sai quietinha, sem drama, sem advogado, e ninguém precisa se ferir. Ninguém precisa de problemas legais, né? Faz as malas e some. Simples assim. Foi exatamente quando Carlos soltou aquela frase que selou o destino dele para sempre, que cavou a própria cova com as próprias palavras. Você não manda em nada aqui. Aliás, você nunca mandou. 15 anos. 15 anos inteiros eu engoli sapos do tamanho de jacarés, suportei humilhações sutis e nem tão sutis assim, fingi não ver as traições óbvias que ele mal se dava ao trabalho de esconder. Trabalhei como uma condenada em regime fechado, mantendo aquela casa impecável, preparando refeições dignas de restaurante, educando nossa filha praticamente sozinha, enquanto Carlos construía seu império de construção civil, tijolo por tijolo. Um império que ele não fazia a menor ideia de como eu conhecia cada centavo, cada conta bancária escondida, cada sociedade oculta em nomes laranjas,
Cada sonegação fiscal que ele cometia, achando que era esperto demais para ser pego. Porque eu não era apenas a esposa decorativa submissa que ele pensava que tinha. Eu não era só a mãe da Sofia. Não era só a dona de casa. Não era só a professora idealista. Eu era a filha de Sebastião Cardoso, dono da maior construtora do Espírito Santo nos anos 90 e início dos anos 2000, antes de falecer subitamente, e eu tinha herdado não apenas dinheiro substancial, tinha herdado inteligência aguçada para negócios, visão estratégica e uma rede de contatos poderosos que Carlos jamais sonhou em ter acesso. 22 anos atrás, numa noite quente de dezembro, quando eu tinha apenas 21 anos recém-completados, conheci Carlos Henrique Monteiro numa festa barulhenta de formatura na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras. Ele tinha 25 anos na época, estava se formando em engenharia civil, com notas medianas, mas muita lábia. E tinha aquele charme fácil e ensaiado de homem que sabe que é bonito e usa isso como ferramenta. Cabelo negro sempre penteado para trás com gel, olhos castanhos expressivos que pareciam sinceros, mas não eram. 1,82 m de altura, ombros largos e definidos de quem praticava natação 3 vezes por semana. Ele chegou em mim com uma taça de champanhe barata na mão e disse com aquele sorriso que depois eu descobri ser calculado: "Uma mulher bonita e inteligente como você não deveria estar sozinha numa festa dessas. Posso fazer companhia?" Linha batida, completamente clichê, eu sei perfeitamente disso agora, mas naquela época eu era ingênua, romântica, acreditava em conto de fadas e finais felizes. Eu estava no 3º ano do curso de pedagogia. Sonhava em ser diretora de escola pública algum dia, em fazer diferença real na educação brasileira, em transformar vidas através do conhecimento. Meu pai tinha falecido fazia apenas 6 meses e meio, um infarto fulminante súbito aos 58 anos, e eu ainda estava processando o luto profundo, a ausência dolorosa, o vazio imenso que ele deixou na minha vida. Carlos percebeu minha fragilidade emocional com aquela visão de predador que alguns homens têm, e se aproveitou dela com maestria refinada ao longo de meses. Ele era atencioso no começo, ou pelo menos parecia ser. Me ligava religiosamente todos os dias às 8 da noite. Aparecia na universidade com flores baratas do supermercado, mas que na época me pareciam românticas. Me levava para jantar em restaurantes simples, mas charmosos na Praia da Costa, em Vila Velha, sempre lugares que cabiam no orçamento apertado dele, mas que me faziam sentir especial. Dizia frases bonitas e vazias como: "Vou construir um império e você será minha rainha. Nós vamos conquistar o mundo juntos. Você é diferente de todas as mulheres que conheci." Minha mãe, Dona Célia, uma mulher sábia de 53 anos na época, não gostou dele desde o primeiro encontro em que eu levei Carlos para conhecê-la. "Esse rapaz tem olhos de quem quer alguma coisa, filha. Olhos de cobra esperando o momento de dar o bote. Cuidado", ela me alertou enquanto lavávamos a louça do jantar naquela noite. Minha melhor amiga desde o ensino médio, Patrícia, também tinha ressalvas sérias. "Ele é bonito, Fê, não vou negar isso. Mas parece meio controlador, sabe? Possessivo. Você percebeu que ele não gosta quando você sai comigo sem avisar ele antes? Isso não é normal." Eu ignorei todos os sinais vermelhos flamejantes. As bandeiras de alerta que tremulavam na minha frente eram tantas que pareciam uma parada militar soviética, mas eu estava cega. Cega de solidão depois da morte do meu pai, de carência emocional não preenchida, de vontade desesperada de ter alguém que preenchesse o buraco gigantesco que meu pai tinha deixado. Alguém que me fizesse sentir protegida novamente. Casamos em março de 2011. Numa cerimônia simples e rápida no cartório de Vila Velha, seguida de um almoço modesto no restaurante Ilha do Caranguejo, ali na praia de Camburi, um lugar que meu pai costumava me levar quando eu era criança. Apenas 32 convidados compareceram. Minha mãe estava lá, visivelmente infeliz, mas tentando sorrir por mim, os olhos dela transmitindo preocupação que eu fingi não ver. A família dele inteira compareceu em peso. Marlene já me olhava com desprezo mal disfarçado desde o primeiro momento, como se eu não fosse boa o suficiente, refinada o suficiente,
rica o suficiente para o filho dela, o autoproclamado príncipe herdeiro da família Monteiro. Rodrigo fez piadas de mau gosto sobre casamento durante o almoço inteiro. Começamos nossa vida conjugal morando num apartamento alugado pequeno de 2 quartos no bairro Praia do Canto, pagando R$ 1.200 de aluguel por mês, mais 200 de condomínio, mais as contas de água, luz, internet. Eu trabalhava como professora efetiva da rede municipal de Vitória, ganhando na época R$ 2.800 líquidos após todos os descontos. Carlos estava começando a trabalhar como engenheiro numa construtora média da região. O salário inicial dele era de R$ 4.500. No papel, éramos um casal comum, batalador, classe média baixa, construindo a vida juntos com esforço e dedicação. Mas eu fiz muito mais do que minha parte desde o primeiro dia. Acordava todos os dias às 5:30 da manhã, sem exceção, para preparar o café dele exatamente como ele gostava. O almoço completo que ele levava para o trabalho em marmitas térmicas, passar as 5 camisas sociais dele com perfeição militar, cada manga, cada gola impecável. Saía de casa às 6:30 para pegar 2 ônibus lotados até a escola municipal, onde eu lecionava para turmas de 4ª série, lá em Cariacica, 40 minutos de viagem cada trecho. Voltava às 3 da tarde, exausta, mas ainda parava no supermercado para comprar ingredientes frescos, preparava o jantar elaborado, limpava a casa inteira de cima a baixo, lavava roupa, passava roupa, organizava tudo. Nos finais de semana, enquanto Carlos ia jogar futebol com os amigos dele ou fazer networking estratégico em churrascos intermináveis de empresários e engenheiros, eu ficava em casa organizando todas as contas do mês em planilhas detalhadas, planejando economias, cortando gastos desnecessários, pesquisando promoções. Em exatos 3 anos de sacrifícios constantes, economizamos R$ 80.000, dinheiro mais do que suficiente para a entrada de uma casa própria decente. Mas não foi apenas minha economia sacrificada de salário. Minha mãe querida faleceu em agosto de 2014, levada por um câncer de pâncreas agressivo que a consumiu em 8 meses cruéis de sofrimento. Na herança dolorosa, além da dor irreparável e do vazio que nunca se preenche, veio a casa dela em Jardim da Penha, um bairro valorizado, avaliada por 3 imobiliárias em R$ 400.000 e uma poupança intocada de R$ 200.000 que meu pai tinha deixado para ela e que ela nunca teve coragem de gastar. Eu vendi a casa, e cada tijolo daquela venda arrancou um pedaço sangrento do meu coração. Cada assinatura de documento foi uma tortura, e juntei esse valor ao dinheiro da poupança que ela deixou. R$ 600.000 no total. Com esse dinheiro, comprei nossa primeira casa própria em Jardim Camburi, uma casa térrea de 3 quartos, 2 banheiros, piscina pequena mas funcional, churrasqueira, garagem para 2 carros, avaliada na época em R$ 550.000. Paguei R$ 400.000 à vista de uma vez só e financiei o resto em prestações pequenas. Mas cometi o erro fatal, o erro que me assombraria por anos. Coloquei tudo no nome de Carlos, apenas no nome dele, porque ele disse olhando nos meus olhos com aquela sinceridade falsa: Amor, você confia em mim, não confia? Somos um casal, somos um só. Vamos colocar no meu nome porque facilita imensamente para eu conseguir crédito empresarial no futuro, para a gente crescer junto. O que é meu é seu. O que é seu é meu. Somos uma equipe. Idiota. Eu fui uma idiota monumental e completa. Os primeiros 5 anos de casamento foram de muito trabalho árduo, e alguns momentos genuinamente felizes, intercalados com sinais cada vez mais claros e perturbadores de quem Carlos realmente era, por baixo da máscara. Em maio de 2015, minha filha Sofia nasceu num parto complicado. Foi cesariana de emergência às 3 da manhã, complicações graves com descolamento de placenta. Eu perdi muito sangue e quase morri naquela mesa de cirurgia. Carlos estava numa reunião de negócios urgente que não podia ser adiada, ou era o que ele dizia, e demorou 4 horas e meia para chegar ao hospital.
Quando finalmente chegou com cheiro de álcool nas roupas, reclamou amargamente que tinha perdido um contrato importante de R$300 mil por minha causa, por ter que sair correndo no meio da negociação. Por minha causa. Como se eu tivesse escolhido deliberadamente ter uma emergência médica que quase me matou. Mas eu relevei na época porque tinha uma filha linda de 3 quilos e 400 gramas nos braços, e porque ele pediu desculpas no dia seguinte. Disse que estava estressado demais, que me amava muito, que tinha sido um idiota. A licença maternidade de 6 meses foi a última vez na minha vida que me senti verdadeiramente em paz profunda. Sofia era, ainda é, a coisa mais absolutamente perfeita que já aconteceu na minha vida inteira. Olhos castanhos expressivos iguais aos meus, cabelo castanho ondulado que brilhava ao sol, sorriso largo que iluminava qualquer ambiente, mesmo nos dias mais escuros. Quando voltei ao trabalho no fim da licença, contratamos uma babá maravilhosa, Dona Maria das Graças, uma senhora nordestina de 50 e poucos anos, que nos salvou por anos e se tornou mais família verdadeira do que a família sanguínea do Carlos jamais foi. Eu continuava trabalhando na escola, dando aulas para crianças, mas agora também cuidando integralmente de uma criança pequena em casa, mantendo a casa impecável e começando a ajudar Carlos extensivamente com toda a papelada burocrática da empresa que ele estava querendo abrir. Em janeiro de 2016, ele saiu da construtora média, onde trabalhava como empregado, e abriu a Monteiro Engenharia e Construções Ltda, registrada na Junta Comercial com pompas e circunstâncias. O capital inicial substancial veio de onde, você acha? De um empréstimo bancário de R$150 mil que eu consegui aprovado com meu nome limpo na praça, usando nossa casa como garantia hipotecária, porque ele não conseguiria esse crédito de jeito nenhum, já que tinha o nome sujo no Serasa, com dívidas astronômicas de cartão de crédito acumuladas, que eu só descobri depois que o empréstimo foi aprovado. Passei noites inteiras em claro, insones, organizando planilhas complexas no Excel, estudando sozinha editais de licitações públicas, montando propostas técnicas detalhadas de dezenas de páginas. Eu, formada em pedagogia sem nenhum conhecimento prévio de engenharia, aprendi completamente sozinha sobre NCM de materiais, ART de responsabilidade técnica, orçamentos detalhados de obra, cronogramas físico-financeiros, tudo isso para ajudá-lo a crescer. E a empresa decolou rapidamente. Não por mérito exclusivo do talento dele como engenheiro, mas porque eu era a estrutura invisível e não reconhecida que segurava absolutamente tudo nos bastidores. Em 2018, apenas 2 anos depois de abrir, a empresa faturou R$2.300.000 brutos. Em 2020, mesmo no meio do caos total da pandemia de Covid-19, faturou R$4.100.000. Em 2023, R$8.400.000. E quanto do lucro substancial dessa empresa eu vi diretamente? Apenas o mesadão condescendente que ele me dava de R$3.000 para todos os gastos domésticos do mês, como se eu fosse uma empregada assalariada na minha própria família, na minha própria casa. A mudança no comportamento dele foi gradual, mas absolutamente constante ao longo dos anos, como veneno sendo despejado gota a gota num copo d'água transparente até turvar tudo. Por volta de 2018, ele começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Reuniões estratégicas com investidores, dizia com aquela voz cansada, mas sem nenhuma culpa. Jantares de negócios importantíssimos que não posso recusar. O cheiro inconfundível de perfume feminino barato nas camisas sociais dele era cada vez mais frequente e variado. Perfumes diferentes, nunca o mesmo, diversos tipos. Mensagens constantes no celular dele que ele escondia com movimentos rápidos e nervosos, virando a tela para baixo sempre que eu entrava no cômodo onde ele estava. Uma vez, num dia de outubro de 2019, eu fiz uma surpresa romântica e apareci no escritório dele no horário do almoço com marmitas caseiras de comida que eu tinha acordado cedo para preparar. Encontrei uma mulher, morena alta de pernas longas, na casa dos 30 anos, roupas caríssimas de grife, saindo apressada da sala particular dele, ajeitando o batom borrado na boca e a blusa amarrotada.
Ele teve a cara de pau suprema de dizer com toda a naturalidade do mundo que era apenas uma cliente importante, discutindo detalhes de contrato. Cliente saindo da sala privada dele com batom completamente borrado e respiração ofegante. Por favor, né? Eu não nasci ontem. Comecei a questionar abertamente, então. Cada vez que eu questionava com provas circunstanciais, ele revertia a situação inteira com habilidade manipuladora, me fazendo sentir culpada, louca, paranoica, descontrolada. Você é insegura demais, Fernanda. Isso não é nada atraente numa mulher. Isso afasta qualquer homem. Você está gorda. Se você se cuidasse mais de você mesma, se malhasse, se usasse maquiagem, em vez de ficar procurando pelo em-ovo, talvez eu tivesse mais interesse em voltar cedo para casa. Você é uma chata insuportável, sabe disso? Eu trabalho feito um condenado para dar uma vida boa financeiramente para você e para Sofia. E você fica aí com essas neuras de mulher frustrada. Gaslighting puro destilado. Manipulação psicológica de manual. Eu comecei a duvidar da minha própria percepção clara da realidade óbvia. Engordei 15 quilos entre 2019 e 2021, uma combinação tóxica de ansiedade descontrolada, compulsão alimentar noturna e os antidepressivos pesados que a psiquiatra doutora Helena me receitou quando eu finalmente procurei ajuda profissional, achando que o problema era comigo. Carlos usava meu ganho de peso progressivo como munição constante e cruel. Olha como você está se largando completamente. Você não tem vergonha na cara? Nenhum homem no mundo ia te querer desse jeito. Você tem sorte de ainda estar comigo. Você é gorda, feia e velha. Aceita isso. Em junho de 2021, descobri a primeira traição concreta inegável. Não foi por ser detetive ou por ser especialmente esperta. Foi pura e simples burrice descuidada dele. Ele deixou o notebook pessoal aberto no escritório em casa, enquanto foi tomar banho, e o Gmail dele estava conectado na conta pessoal. Vi dezenas de e-mails trocados com uma tal de Bianca Ferreira, conversas explícitas e detalhadas, fotos íntimas seminuas que ela mandava para ele praticamente todo dia, planos elaborados de encontros secretos em motéis da região. 6 meses inteiros de caso bem estabelecido. Quando confrontei ele com prints que tirei tremendo de raiva, sabe o que ele fez? Riu na minha cara. E daí? Qual é o problema? Você acha mesmo que eu ia ficar satisfeito só com você? Olha pra você, Fernanda. Olha direito no espelho. Você não me atrai mais faz tempo. Foi como levar um tiro direto no centro do peito, mas pior de certa forma, porque a bala fica lá dentro, latejando, sangrando, nunca saindo completamente, nunca cicatrizando direito. Tentei salvar o casamento desesperadamente mesmo assim. Procurei aquela terapeuta de casal famosa, doutora Márcia Fontes, sessões caríssimas de R$ 500 cada, que eu pagava integralmente do meu salário de professora. Carlos ia nas sessões semanais apenas para me agradar superficialmente. Ficava sentado calado e entediado a maior parte do tempo, e quando finalmente abria a boca para falar, era invariavelmente para colocar toda a culpa em mim. Ela não me deseja mais sexualmente. Ela está sempre cansada demais, sempre tem dor de cabeça. Ela priorizou a maternidade obsessivamente e esqueceu completamente de ser mulher, de ser esposa. A terapeuta, coitada da profissional, tentava mediar com paciência, mas até ela percebeu em certo ponto que estava lutando uma batalha perdida sozinha. Depois de 6 sessões frustrantes, Carlos simplesmente parou de comparecer sem avisar. Isso é perda monumental de tempo e dinheiro, ele declarou. Eu não preciso de terapia. Você que precisa consertar suas neuroses. Eu continuei indo sozinha por mais 3 meses seguidos, tentando entender desesperadamente onde eu tinha errado tanto, como eu poderia ser melhor esposa, mais atraente, mais interessante, mais tudo. Foi só na última sessão emocional que doutora Márcia olhou profundamente nos meus olhos marejados e disse algo que mudou fundamentalmente o rumo dos meus pensamentos. Fernanda, o problema nunca foi você, nunca. Você casou com um narcisista clássico de manual. E narcisistas não mudam, não importa quanto você se sacrifique.
Ela me recomendou livros específicos sobre relacionamentos abusivos, me explicou detalhadamente sobre abuso emocional sistemático, manipulação psicológica, como pessoas narcisistas operam metodicamente. Comecei a estudar vorazmente tudo aquilo. Comecei a ver padrões claros em tudo o que tinha acontecido. E mais importante, comecei silenciosamente a me preparar para o inevitável. Em março de 2022, a Juliana Cristina Moraes entrou oficialmente na vida dele, ou melhor, entrou descaradamente na nossa vida conjugal. Ele a contratou como assistente administrativa na empresa. 28 anos recém-completados, loira oxigenada com raiz escura sempre aparecendo, corpo esculpido em academia cara do bairro, unhas sempre perfeitas com esmalte gel, roupas apertadas e provocantes demais para ambiente profissional. Ela começou a frequentar nossa casa regularmente para reuniões de trabalho urgentes, que sempre se estendiam noite adentro. Tinha a coragem desmedida de sentar na minha sala de estar, beber o café expresso que eu preparava, comer os biscoitos que eu assava e flertar abertamente sem nenhum pudor com meu marido, bem na minha frente, na frente da minha filha. Quando eu reclamava indignada dessas visitas inapropriadas, Carlos rebatia com rispidez. Você está com ciúmes patológico de uma simples funcionária? Amadurece logo, Fernanda. Isso é ridículo. A gota d'água definitiva antes daquela noite fatídica de janeiro de 2026 foi quando Sofia, minha filha inocente de apenas 12 anos, veio até mim chorando copiosamente numa tarde de sábado para me contar que tinha visto pessoalmente o pai beijando aquela moça loira do escritório dele no estacionamento subterrâneo do Shopping Vitória, escondidos atrás de uma coluna. Minha filha pequena. A pureza e inocência dela sendo brutalmente destruídas por causa da absoluta falta de caráter do pai dela. Naquela noite silenciosa, deitada sozinha na cama porque Carlos tinha saído para resolver um problema urgente na obra, tomei a decisão final e irrevogável. Não iria mais tentar salvar nada, não iria mais perdoar nem mais uma vez, não iria mais engolir humilhação. Iria fazer justiça pura e cristalina com minhas próprias mãos. Mas eu tinha um segredo poderoso. Um segredo extraordinário que eu vinha guardando zelosamente desde 2020, quando meu tio Maurício Cardoso, irmão mais novo do meu pai falecido e advogado tributarista extremamente renomado em Vitória, teve um infarto súbito aos 63 anos e antes de morrer 3 dias depois no hospital, me chamou para uma conversa particular urgente. Ele tinha descoberto algo monumental sobre meu pai que ninguém mais sabia. Sebastião Cardoso tinha deixado uma herança secreta substancial especificamente para mim, completamente separada de tudo que tinha ido oficialmente para minha mãe na partilha. Era uma conta poupuda em banco suíço do UBS, completamente legal, devidamente declarada à Receita Federal Brasileira, mas absolutamente sigilosa. O dinheiro tinha vindo da venda estratégica de parte das ações minoritárias da construtora dele para um grupo empresarial português em 2009, pouco antes da crise econômica mundial. 3.200.000 reais depositados lá fora. Tio Maurício tinha sido o administrador discreto dessa conta todos esses anos, investindo o dinheiro com sabedoria em fundos conservadores, mas rentáveis. Em 2020, quando ele me transferiu o controle total através de documentação legal irretocável, o valor tinha crescido astronomicamente para 7.800.000 reais. Eu nunca contei para Carlos, nunca sequer mencionei. Nunca dei nenhuma pista. Segui religiosamente a última recomendação sábia do meu tio no leito de morte. Fernanda, escuta bem o que vou te dizer. Homem nenhum pode saber que você tem dinheiro próprio substancial. Principalmente não esse aí que você casou. Ele não presta, eu sempre soube. Guarde isso como seu seguro de vida definitivo. Você vai precisar um dia, pode ter certeza. Ele faleceu 3 dias depois, levando o segredo para o túmulo. Eu guardei esse segredo como um tesouro enterrado profundamente, como uma arma carregada esperando o momento certo de ser usada. Além do dinheiro escondido, eu tinha algo ainda mais valioso em certos aspectos: informação detalhada.
Desde 2018, quando comecei a ajudar Carlos extensivamente com toda a papelada complicada da empresa, eu tinha acesso irrestrito a absolutamente tudo, todas as senhas de sistemas, todas as contas bancárias empresariais e pessoais, todos os contratos assinados, todos os e-mails corporativos. E ao longo dos anos, eu descobri coisas perturbadoras. Em 2021, comecei a notar irregularidades gritantes nos livros fiscais. Notas fiscais obviamente frias compradas de empresas fantasmas. Pagamentos substanciais a fornecedores que não existiam de verdade. Sociedades ocultas registradas em nomes de laranjas. Carlos estava desviando sistematicamente dinheiro da própria empresa, sonegando impostos pesadíssimos de forma deliberada e ainda colocando grande parte dos bens e propriedades em nomes de terceiros para esconder patrimônio real das autoridades e de eventuais credores. Comecei então meu trabalho de formiga. Copiei absolutamente tudo que encontrei de irregular. Pendrives escondidos em lugares estratégicos que ele jamais procuraria. Dentro de caixas de absorvente no armário do banheiro, costurados no forro de almofadas velhas, enterrados no fundo do armário de roupas de cama. Backups automáticos em nuvem, numa conta de e-mail do Gmail que criei exclusivamente para isso com um nome falso. Prints meticulosos de conversas reveladoras, cópias de contratos comprometedores, planilhas detalhadas de pagamentos suspeitos, tudo. Durante 4 anos inteiros, silenciosamente, metodicamente, pacientemente, eu construí um dossiê absolutamente completo de todos os crimes empresariais e fiscais que ele cometeu, achando que era intocável. E em novembro de 2025, finalmente procurei o advogado perfeitamente certo para o trabalho. Dr. Paulo Henrique Campos, 52 anos, especialista renomado em direito empresarial e tributário, sócio de um escritório grande com 20 advogados. Um homem sério com reputação cristalina de ser absolutamente implacável em batalhas legais, mas rigorosamente honesto em seus métodos. Paguei uma fortuna substancial pelos honorários advocatícios dele. R$ 200 mil adiantados apenas para começar o trabalho, mas valeu cada centavo investido. Ele analisou cuidadosamente durante semanas tudo que eu tinha coletado, e os olhos dele literalmente brilharam de satisfação profissional. Senhora Fernanda, com a documentação que a senhora reuniu aqui, a gente não só garante absolutamente todos os seus direitos no divórcio, a gente literalmente acaba com ele juridicamente. Fizemos um plano elaborado, preciso, detalhado, revisado múltiplas vezes, e esperamos pacientemente o momento absolutamente certo. O momento certo chegou finalmente naquela noite maldita de janeiro. Quando voltei da varanda envidraçada e sentei calmamente à mesa novamente, o telefone do Carlos tocou insistentemente pela segunda vez consecutiva em menos de 5 minutos. Ele atendeu visivelmente nervoso, a mão tremendo ao levar o aparelho ao ouvido. Alô? Como assim bloqueio judicial de contas? Que história absurda é essa? Milton. A voz normalmente rouca e controlada dele começou a gaguejar pateticamente. Juliana olhou preocupada para ele, com aqueles olhos azuis falsos de lente de contato. Marlene franziu a testa cheia de botox. Rodrigo parou com o garfo cheio de comida no ar, boca entreaberta. Eu apenas sorri serenamente, cruzei as pernas com elegância e bebi um gole longo e satisfeito do vinho caríssimo do Porto que ele tinha servido generosamente para todos. Meu vinho agora. Minha casa agora. Tudo ali era legalmente meu agora. Eles só não sabiam ainda dessa realidade. Carlos desligou o telefone com a mão tremendo visivelmente. O que foi, filho querido? Marlene perguntou com aquela voz estridente dela. Eu preciso fazer uma ligação urgente. Com licença de vocês. Ele praticamente saiu correndo da mesa como barata tonta. 10 minutos tensos depois, voltou visivelmente pálido, suando frio abundantemente, mesmo com o ar-condicionado gelado funcionando a pleno vapor. Fernanda, a gente precisa conversar seriamente, em particular, agora. Não, eu disse com uma calma assustadora. Tudo que você tem para me dizer,
Pode e deve dizer na frente da sua família inteira e da sua amante barata. Afinal de contas, foi na frente de todos eles que você me humilhou publicamente há poucos minutos, não foi mesmo? Ele olhou desesperadamente ao redor, procurando apoio dos familiares. Não encontrou nada além de confusão. Fernanda, pelo amor de Deus, eu não sei que maluquice absurda você aprontou, mas eu acabei de receber uma notificação judicial de que absolutamente todas as contas bancárias da empresa foram bloqueadas judicialmente. Todas. Você tem noção do que você fez? Eu tenho fornecedores importantes para pagar amanhã. Funcionários esperando salário. Isso é sabotagem criminosa. Tomei outro gole longo e delicioso de vinho. Não é sabotagem, Carlos. É chamado consequências naturais dos seus atos. Mas relaxa e respira fundo, porque vai ficar muito, muito pior. No exato mesmo instante, como se eu tivesse orquestrado perfeitamente, e tinha, a campainha da porta tocou. Dona Maria, que ainda estava trabalhando na cozinha limpando tudo, foi atender prontamente. Voltou acompanhada de 2 homens sérios de terno escuro impecável. Boa noite a todos. Procuramos o senhor Carlos Henrique Monteiro, disse o mais alto dos 2, um homem negro elegante de uns 40 e poucos anos, cabelos grisalhos distinguidos nas têmporas, postura militar. Sou eu. Quem é você e o que quer? Carlos levantou bruscamente, a voz saindo completamente engasgada. Oficial de Justiça Marcos Antônio Ferreira. Vim pessoalmente entregar uma notificação oficial de ação de divórcio litigioso com pedido de separação total e imediata de bens, reconhecimento judicial de união estável fraudulenta e denúncia criminal formal de crimes fiscais e empresariais ao Ministério Público Federal e à Receita Federal do Brasil. Essa aqui, ele entregou um envelope grosso de papel pardo lacrado oficialmente. É sua cópia autenticada. Tenha um bom resto de noite, senhor. O homem saiu profissionalmente. Carlos ficou completamente paralisado, segurando o envelope como se fosse uma bomba nuclear, prestes a explodir nas mãos dele. Abriu com mãos tremendo descontroladamente. Foi lendo página por página. O rosto dele foi gradualmente passando de pálido doentio a cinza cadavérico, a esverdeado repugnante. "O que diz aí, filho?" Marlene perguntou, a voz pela primeira vez mostrando medo genuíno. Ele não conseguiu responder. Continuou lendo em choque. Quando finalmente terminou as 23 páginas, me olhou com ódio absolutamente puro e destilado. Você me denunciou formalmente à Receita Federal? Você tem noção de que isso me destrói completamente? Destrói a empresa inteira? Destrói nossa família? Nossa família? Eu disse, e foi a primeira vez na noite toda que minha voz saiu realmente alta, cortante como navalha. Que família exatamente, Carlos? A família que você sistematicamente destruiu traindo descaradamente durante anos. A família que você humilhou repetidamente na frente dessa vagabunda sem vergonha aqui? Apontei diretamente para Juliana, que ficou vermelha intensa de raiva e vergonha. Sou vagabunda? Eu? Pelo menos eu não sou uma gorda encalhada e feia que... Cala a boca agora! Sofia gritou explosivamente da porta da sala de estar. Minha filha linda estava parada lá, lágrimas grossas escorrendo pelas bochechas rosadas, punhos pequenos cerrados com força. Cala a boca, sua sem vergonha! Você destruiu completamente minha família, você e meu pai. Eu odeio vocês dois do fundo do meu coração. Ela virou e correu escada acima aos prantos. O som estrondoso da porta pesada do quarto batendo violentamente ecoou pela casa inteira como um tiro. Um silêncio absolutamente sepulcral caiu sobre todos os presentes. Foi Marlene quem finalmente quebrou o silêncio insuportável. Fernanda, não sei que joguinho sujo você está fazendo aqui, mas meu filho tem acesso aos melhores advogados mais caros de Vitória. Você não vai conseguir absolutamente nada. Vai sair daqui sem nem as roupas do corpo, pode ter certeza. Eu ri. Ri tanto e tão genuinamente que minha barriga doeu. Os melhores advogados de Vitória? Marlene, querida, você não faz a menor ideia de com quem está falando agora. Eu sou filha de quem mesmo? Do Sebastião Cardoso, lembra?
Eu tenho os melhores advogados de todo o Espírito Santo, mais os melhores do Rio de Janeiro, mais consultoria tributária internacional de primeira linha. E sabe o que mais eu tenho que é infinitamente mais valioso? Provas irrefutáveis. Provas documentadas de cada centavo desviado ilegalmente, de cada nota fiscal absolutamente fria, de cada pagamento ilegal registrado, de cada real que seu filho maravilhoso roubou dos impostos brasileiros nos últimos 6 anos consecutivos. 473 mil reais em sonegação fiscal documentada. Carlos, é exatamente quanto a Receita Federal vai cobrar de você inicialmente. Com juros compostos e multa administrativa, vai facilmente para 1.200.000. Detalhe importante. Eu já paguei religiosamente imposto sobre absolutamente toda a herança que recebi do meu pai. Estou completamente limpa perante a Receita. Você? Você está afundado na lama até o pescoço. Carlos tentou desesperadamente falar, mas eu levantei a mão imperiosamente. Não terminei ainda de falar. Além disso tudo, eu tenho provas documentadas irrefutáveis de absolutamente todas as suas traições nojentas. Contratos de motel registrados no seu CPF. Transferências bancárias rastreáveis para amantes diversas. Inclusive para essa aí, apontei friamente para Juliana. 23 mil reais em presentes caros em apenas 6 meses. Brincos da Vivara de 2 mil reais, bolsa da Louis Vuitton, falsificada ordinária, por sinal, eu pessoalmente chequei com um perito, jantares românticos em restaurantes caríssimos. Tudo documentado fotograficamente. Tudo vai para o processo judicial completo. Ah, e tem muito mais. A casa linda. Aquela que você tem coragem de dizer que é exclusivamente sua? Está no seu nome legalmente, mas foi comprada integralmente com dinheiro da minha herança familiar. Eu tenho guardados todos os comprovantes originais de transferência bancária da venda da casa da minha mãe. 400 mil reais que saíram da conta dela direto para a compra dessa propriedade. Na justiça, com os advogados que eu contratei, eu vou conseguir no mínimo 60% do valor total. E a empresa? A empresa que eu ajudei a construir desde o primeiro tijolo, que eu consegui o empréstimo inicial arriscando meu nome, que eu trabalhei de graça feito escrava durante anos inteiros? Eu quero 50% dela, e eu vou conseguir facilmente, porque eu tenho provas irrefutáveis do meu trabalho não remunerado extensivo, e-mails corporativos com timestamps, planilhas elaboradas com meu login pessoal, propostas técnicas completas que eu escrevi de próprio punho, tudo guardado. Rodrigo, o parasita inútil, tentou intervir pateticamente. Isso é absurdo completo. Você não pode fazer isso. Você não pode... Eu posso e já fiz. Cortei ele rispidamente. E sabe muito bem por quê? Porque, diferente de todos vocês aqui, eu fui esperta de verdade. Eu fui estratégica. Eu fui incrivelmente paciente. Enquanto todos vocês me tratavam como empregada doméstica, eu estava silenciosamente reunindo munição pesada. Enquanto vocês riam cruelmente da minha cara, eu estava construindo meticulosamente meu exército jurídico. E agora, finalmente, é hora da guerra total. Carlos finalmente conseguiu falar, a voz saindo rouca, desesperada, quase suplicante. Fernanda, amor da minha vida, vamos conversar com calma sobre isso. Você está nervosa e magoada, é absolutamente compreensível, mas... Não ouse me chamar de amor nunca mais. Você perdeu esse direito há muito, muito tempo atrás. E não vamos conversar coisa nenhuma. Você vai sair imediatamente da minha casa. Hoje. Agora mesmo, neste instante. Sua casa? Essa casa é minha por direito! Ele gritou explosivamente, recuperando parte da arrogância habitual. Não legalmente mais. Dr. Paulo Henrique Campos entrou calmamente pela porta principal. E eu nem tinha percebido que Dona Maria tinha deixado ele entrar silenciosamente nos fundos. Meu advogado impecável, trajando terno azul marinho italiano perfeitamente cortado, pasta de couro legítimo na mão, óculos de armação dourada refletindo elegantemente a luz forte do lustre. Boa noite a todos os presentes. Dr. Paulo Henrique Campos, advogado legal da senhora Fernanda Cardoso.
Senhor Carlos, em razão das denúncias formais de violência psicológica continuada e pela comprovação documental irrefutável de adultério reiterado, conseguimos uma medida protetiva de urgência concedida hoje pela juíza doutora Silvia Menezes da Vara de Família. O senhor tem exatas 2 horas para sair definitivamente desta residência, levando apenas seus pertences estritamente pessoais. Se recusar ou resistir, a polícia militar será imediatamente acionada e o senhor será retirado à força com possível detenção. Aqui está a notificação oficial. Ele entregou mais um papel carimbado oficialmente. Carlos leu rapidamente e jogou o papel no chão com raiva. Isso é perseguição ilegal. Isso é armação absurda. Eu vou recorrer judicialmente, vou processar todo mundo, vou... Vai nada, Dr. Paulo disse com aquela calma profissional intimidadora. O senhor está sendo oficialmente investigado pela Receita Federal desde exatamente as 19 horas de hoje. Seus bens pessoais todos também estão sendo minuciosamente investigados por ordem judicial. Recomendo fortemente que contrate imediatamente um advogado criminalista competente, porque vai precisar urgentemente. Marlene começou a chorar dramaticamente. Chorar. A mulher cruel que me humilhou sistematicamente durante 15 anos inteiros estava chorando feito criança. Você destruiu completamente meu filho. Você é uma víbora venenosa. Sempre soube desde o primeiro dia. Eu não destruí ninguém, Marlene. Ele se destruiu completamente sozinho, com as próprias escolhas. Eu apenas acendi a luz forte para que todos finalmente vissem a podridão escondida. Juliana, a amante descarada, tentou se levantar discretamente para sair correndo. Nem pense em ir embora ainda, eu disse friamente. Senta aí novamente. Você também vai ouvir sua parte do que tenho para dizer. Ela sentou obedientemente, claramente assustada agora, a arrogância toda evaporada. Juliana Cristina Moraes, 28 anos, solteira, sem filhos, moradora de Jardim Camburi. Você pensou que ia ficar com um homem rico e poderoso, não foi? Pensou que ia ter vida boa e luxuosa às minhas custas. Pois tenho uma notícia devastadora para você. O Carlos não tem dinheiro nenhum mais. Ele está literalmente cheio de dívidas enormes até o pescoço. A empresa está sendo auditada pesadamente e provavelmente vai falir nos próximos meses. Os bens dele todos vão ser confiscados judicialmente. Você pegou um peixe completamente podre, querida. Meus parabéns pela escolha. O rosto dela literalmente desmoronou. Carlos, isso é verdade? Ele não respondeu nada. Estava olhando fixamente para o chão, completamente derrotado. É absolutamente verdade, confirmei com satisfação. E mais uma coisa importante. Você está oficialmente demitida da empresa. Eu, como sócia de fato comprovada da Monteiro Engenharia, estou exercendo meu direito legal de demiti-la por justa causa. Relacionamento amoroso, inapropriado com superior hierárquico direto e comportamento inadequado reiterado no ambiente de trabalho, sem direito a absolutamente nenhuma verba rescisória. O comunicado oficial já foi enviado eletronicamente para o RH esta tarde. Ela levantou de um pulo desesperado. Você não pode fazer isso comigo. Isso é ilegal. Acabei de fazer. Está feito. Ela olhou suplicante para Carlos buscando apoio e proteção. Ele desviou o olhar covardemente. E ali, naquele momento preciso, eu vi a primeira rachadura profunda no relacionamento patético deles. Ela percebeu claramente que ele não ia lutar por ela, que ela era completamente descartável, assim como eu tinha sido durante anos. Os próximos 30 minutos foram um caos absoluto e satisfatório. Marlene gritando histericamente, Rodrigo tentando inutilmente acalmar a mãe, Carlos numa ligação telefônica atrás da outra tentando desesperadamente falar com advogados que não atendiam àquela hora da noite, Juliana chorando pateticamente e dizendo que estava grávida de 3 meses, mentira óbvia e grotesca que absolutamente ninguém presente acreditou. E Dona Maria preparando tranquilamente café fresco e aromático para mim e doutor. Paulo na cozinha como se estivéssemos assistindo confortavelmente a uma peça de teatro bem ensaiada. E de certa forma, estávamos mesmo.
Às 10h37 da noite, Carlos finalmente subiu derrotado, fez 2 malas grandes apressadas e desceu visivelmente com cara de quem tinha envelhecido 10 anos completos em poucas horas. Fernanda, por favor, pelo menos pensa na Sofia. Ela precisa do pai dela. Ela precisa de um pai decente e presente, não de você do jeito que você é, mas não se preocupe excessivamente. Você vai ter direito legal de visitação, supervisionada por assistente social. Supervisionada? Como se eu fosse algum tipo de perigo grave. Você destruiu brutalmente a inocência dela, deixando ela ver você traindo a mãe no estacionamento. Você é um perigo real, sim. Um perigo emocional e psicológico gravíssimo. Ele tentou se aproximar fisicamente de mim. Dr. Paulo se colocou imediatamente na frente como barreira. Senhor Carlos, seu tempo oficial está acabando rapidamente. Sugiro fortemente que se retire agora. Você vai se arrepender amargamente disso, Fernanda. Você vai implorar de joelhos para eu voltar. Carlos disse pateticamente, tentando recuperar alguma dignidade perdida. Nunca na vida, respondi com convicção absoluta. Eu prefiro morrer completamente sozinha e abandonada do que viver mais um único dia com você. Ele pegou as 2 malas pesadas, saiu porta fora, seguido por Marlene chorosa, Rodrigo bufando de raiva impotente e Juliana totalmente perdida sem saber o que fazer. Quando a porta finalmente fechou com um som definitivo, foi como se uma tonelada inteira de peso opressor saísse instantaneamente dos meus ombros cansados. Dona Maria me abraçou forte, chorando de emoção. Eu sempre soube que a senhora ia conseguir. Eu sempre soube disso no fundo do coração. Dr. Paulo sorriu satisfeito. Isso foi apenas o começo promissor, Fernanda. Mas foi absolutamente perfeito. Nos 2 meses seguintes intensos, Carlos tentou desesperadamente de tudo para reverter a situação catastrófica. Contratou um advogado famoso de Vitória, Dr. Marcelo Braga, que tinha reputação consolidada de ser extremamente agressivo e geralmente eficaz em suas batalhas. Mas simplesmente não tinha como lutar contra provas concretas e irrefutáveis. A Receita Federal abriu oficialmente processo administrativo fiscal contra ele. O valor exato da autuação foi de R$ 473.452,80, como eu tinha previsto precisamente. Com multas progressivas e juros mensais, ultrapassou rapidamente R$ 1,5 milhão. A empresa entrou oficialmente em recuperação judicial complicada. Os sócios fantasmas que ele tinha criado fraudulentamente começaram a aparecer desesperados na justiça, tentando salvar a própria pele, delatando ele sistematicamente em troca de acordos vantajosos de colaboração premiada. Foi um efeito dominó devastador e satisfatório. Em março de 2026, Carlos tentou me procurar diretamente. Ele apareceu bêbado na escola municipal onde eu trabalhava, na hora exata do recreio das crianças, fazendo um escândalo vergonhoso na frente de dezenas de alunos, gritando descontroladamente que eu tinha destruído ele, que era uma vagabunda manipuladora que ia me ver na miséria completa. A diretora Márcia chamou imediatamente a polícia militar. Ele foi detido por perturbação grave da ordem pública e por violar deliberadamente a medida protetiva vigente. Passou 2 noites na cadeia da delegacia de Jardim Camburi. Saiu visivelmente pior do que entrou. A família inteira dele tentou me intimidar de várias formas. Marlene contratou um detetive particular caro para me seguir obsessivamente, tentando desesperadamente encontrar provas de que eu tinha um amante para usar contra mim no processo judicial. Não achou absolutamente nada porque não tinha nada para achar. Rodrigo espalhou mentiras absurdas sobre mim nas redes sociais, dizendo publicamente que eu era uma interesseira calculista que tinha armado tudo friamente para ficar com o dinheiro do irmão trabalhador dele. Doutor, Paulo entrou imediatamente com processo pesado por difamação e calúnia. Rodrigo teve que apagar tudo humilhado e ainda pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais. Juliana, a ex-amante, tentou uma última cartada patética.
Apareceu chorando na minha porta em abril dizendo que estava realmente grávida de 3 meses, que a criança era definitivamente do Carlos e que eu devia ter um pouco de pena cristã e deixar ele voltar para casa. Exigi judicialmente um teste de DNA quando a criança nascesse. Ela recusou categoricamente e sumiu completamente. Nunca mais apareceu em lugar nenhum. Ou não estava grávida coisa nenhuma, ou a criança não era dele. Tanto faz para mim. Mas a vingança mais doce e inesperada veio de onde eu menos esperava. Em maio de 2026, recebi uma ligação surpresa de Mariana Costa, esposa do sócio principal de Carlos na construtora, o empresário Roberto Costa. Mariana era uma mulher elegantíssima de 45 anos, sempre impecável, sempre discreta, sempre bem vestida. Ela me pediu educadamente para almoçarmos. Encontramos num restaurante sofisticado de comida italiana no shopping Vila Velha. Ela foi extremamente direto ao ponto. Fernanda, eu sei de absolutamente tudo que você está passando e vim pessoalmente te dizer que você fez completamente certo. Expliquei confusa que não estava entendendo. Ela continuou. Roberto está tendo um caso escancarado com a assistente dele há mais de 2 anos. Eu descobri faz exatos 6 meses. Tenho reunido provas meticulosamente. Quando vi sua coragem admirável de expor o Carlos publicamente, me deu forças imensas para fazer exatamente o mesmo. Eu contratei o mesmo advogado que você, Dr. Paulo Campos, e tem mais uma informação explosiva. Roberto desviou muito dinheiro da empresa dele e do Carlos também. Muito dinheiro mesmo. 2.400.000 reais. Ele forjou criminosamente a assinatura do Carlos em vários documentos oficiais. O Carlos não sabe disso ainda. Meus olhos arregalaram completamente. O que você está me dizendo é que seu ex-marido não era o único corrupto da empresa. Roberto era infinitamente pior. E eu vou entregar ele de bandeja prateada para a Receita Federal também. Com as provas dele e as suas combinadas, a Monteiro Engenharia vai afundar completamente de vez, e eu vou ficar legalmente com metade de absolutamente tudo que sobrar do Roberto. Fizemos um brinde emocionado com vinho tinto caro, 2 mulheres vingadoras inteligentes unidas por maridos que as subestimaram grotescamente. Mariana cumpriu religiosamente a palavra. Em junho, a bomba finalmente estourou nos jornais. Roberto foi preso preventivamente por apropriação indébita qualificada, falsificação de documentos públicos e formação de quadrilha. Na delação premiada dele para tentar reduzir a pena pesada, ele confessou absolutamente tudo e ainda implicou mais gente, incluindo fornecedores corruptos e até um fiscal corrupto da prefeitura que recebia propina mensal. Virou escândalo enorme nos jornais locais durante semanas. A Monteiro Engenharia faliu oficialmente. Os 23 funcionários foram demitidos, exceto meia dúzia que conseguimos realocar em outras empresas com a ajuda de contatos importantes que eu tinha. Dona Maria foi uma delas. Consegui uma colocação excelente para ela como governanta numa família riquíssima de Jardim da Penha, ganhando o dobro do que Carlos pagava. O processo judicial de divórcio demorou 7 meses completos no total, mas em agosto de 2026, finalmente saiu a sentença definitiva. A juíza doutora Silvia Menezes, uma mulher severa de 62 anos, conhecida por ser extremamente dura, mas absolutamente justa, deu ganho de causa para mim em praticamente todos os pedidos que fizemos. A casa ficou integralmente comigo e com Sofia. Carlos teve que me pagar 300 mil reais de indenização por danos morais graves devido ao adultério comprovado e à violência psicológica continuada. Ele tem que pagar pensão alimentícia para a Sofia, no valor de 5 mil reais mensais, até ela completar 25 anos se estiver estudando, ou até 21 se não estiver. Visitação supervisionada rigorosa, 1 vez por semana, por apenas 1 hora, em local neutro designado. Na divisão complexa de bens, consegui 50% do valor que a empresa valia antes de falir. 62 mil reais, que foi o que sobrou após o leilão judicial de ativos. Pouco financeiramente, mas simbolicamente importante.
Ele ficou com dívidas astronômicas de mais de R$ 850 mil entre Receita Federal, bancos credores e fornecedores. Teve que declarar insolvência civil. Ficou sem absolutamente nada. Perdeu a casa de veraneio em Guarapari que estava no nome da mãe dele, mas que provamos judicialmente que foi comprada com dinheiro desviado da empresa. Perdeu o apartamento de investimento que tinha comprado para alugar. Perdeu os 2 carros, uma Hilux 2022 e um Corolla 2021. Perdeu tudo. E Juliana, é claro, sumiu completamente da vida dele antes mesmo da sentença sair. Aliás, descobri depois, por fofoca, que ela estava agora namorando um empresário de 63 anos, dono de uma rede lucrativa de postos de gasolina. De novo, atrás de dinheiro. Algumas pessoas nunca mudam mesmo. A parte mais difícil de tudo não foi a vingança em si. Foi reconstruir cuidadosamente minha relação com Sofia. Minha filha tinha presenciado coisas horríveis que nenhuma criança de 12 anos deveria presenciar. Estava com notas baixíssimas na escola, tendo pesadelos recorrentes, fazendo terapia intensa 3 vezes por semana. A psicóloga dela, doutora Renata Siqueira, me disse que Sofia estava processando um trauma complexo e profundo, a traição brutal do pai, a destruição total da estrutura familiar, a exposição violenta a conflitos adultos. Eu me sentia imensamente culpada por não ter protegido ela melhor, por não ter saído do casamento antes, por ter deixado que ela crescesse vendo um relacionamento tóxico como modelo. Mas doutora Renata me consolou. Fernanda, você está mostrando para sua filha uma das lições mais importantes da vida. Que mulheres não precisam aceitar desrespeito. Que dignidade tem preço, que recomeçar é possível. Isso é um presente, não um peso. Aos poucos, Sofia foi melhorando visivelmente. Em setembro de 2026, ela veio até mim numa noite e disse: "Mãe, eu estava com raiva de você por ter destruído o papai. Pelo menos era assim que a vovó Marlene dizia toda hora. Mas agora eu entendo completamente. Você não destruiu ninguém. Você só parou de deixar ele te destruir." Eu chorei tanto naquela noite que pensei sinceramente que ia desidratar. Eram lágrimas de alívio profundo, de gratidão imensa, de esperança renovada. Minha filha tinha entendido, e isso valia infinitamente mais do que qualquer vitória judicial. 9 meses se passaram desde aquela noite fatídica e transformadora de janeiro. Estamos agora em outubro de 2026. Minha vida é completamente diferente, irreconhecível. Acordei hoje às 7 da manhã, não mais às 5:30 como uma condenada. Preparei um café da manhã calmo e gostoso para mim e para Sofia. Pão francês quentinho da padaria, queijo Minas fresco, mamão papaya, suco de laranja natural espremido na hora. Conversamos tranquilamente sobre o teste importante de matemática que ela tem hoje. Ela está melhorando significativamente nas notas, voltando a ser a menina estudiosa e dedicada que sempre foi. Às 8, a deixei na escola. Já não trabalho mais na rede municipal. Pedi exoneração oficial em abril e abri minha própria empresa de consultoria educacional, a Cardoso Educação Líquida, oferecendo treinamento especializado para professores e gestores escolares. Com o dinheiro da minha herança secreta, os 7.800.000 que ninguém sabia que existiam, investi em estrutura adequada. Contratei 3 funcionários excelentes e estamos crescendo consistentemente mês a mês. Faturamos R$ 123 mil no último trimestre. Estou realizada profissionalmente de um jeito que nunca estive antes. Moro ainda na mesma casa, em Jardim Camburi, mas agora ela é verdadeiramente e legalmente minha. Redecorei absolutamente tudo. Pintei as paredes de cores alegres, amarelo suave na sala, azul claro no quarto da Sofia, verde menta no meu quarto. Comprei móveis novos, modernos. Troquei todo o enxoval de cama que tinha qualquer memória dele. Instalei uma rede gostosa na varanda, onde gosto de ler livros nas tardes de sábado. Adotei uma cachorra, uma vira-lata caramelo linda chamada Mel, que Sofia escolheu pessoalmente no abrigo municipal. A casa tem vida verdadeira agora. Tem risadas, tem música, tem paz.
Meu círculo social se transformou completamente. Reconectei com Patrícia, minha amiga de infância que Carlos tinha me afastado propositalmente. Ela está casada, tem 2 filhos lindos, trabalha como arquiteta bem-sucedida. Fazemos almoço juntas todo domingo sem falta. Conheci Mariana Costa melhor. Nos tornamos grandes amigas inseparáveis. Ela também está reconstruindo a vida após se divorciar do Roberto. Saímos para jantar uma vez por semana, conversamos sobre absolutamente tudo, damos risada das desgraças dos ex-maridos. É terapêutico. Entrei para um grupo de yoga 3 vezes por semana. Emagreci 8 quilos desde fevereiro, não por pressão estética, mas porque estou cuidando de mim, me alimentando melhor, dormindo melhor, estressando infinitamente menos. Meu rosto mudou. As rugas profundas de tensão ao redor dos olhos sumiram. Eu sorrio muito mais. Me olho no espelho e gosto genuinamente do que vejo. Pela primeira vez em 15 anos inteiros, eu me respeito. E quanto a relacionamentos amorosos? Ainda não. Não estou pronta. Mas também não estou fechada para a possibilidade. Em agosto, um professor de história da escola, onde Sofia estuda, o Marcos, 39 anos, divorciado, pai de um menino de 8 anos, me chamou para tomar um café. Foi agradável. Conversamos por 3 horas sobre educação, sobre livros, sobre filhos, sobre recomeços. Não rolou beijo, não rolou nada físico, mas ele pediu meu número. Trocamos mensagens agradáveis de vez em quando. Nada sério ainda. Mas quem sabe? Eu aprendi que o tempo cura, mas só se você deixar, e eu estou deixando. E Carlos? Eu sei muito pouco sobre ele propositalmente. Não sigo nas redes sociais, não pergunto para ninguém. Mas por Sofia, que ainda o visita supervisionada uma vez por semana, conforme determinado pela justiça, eu sei algumas coisas. Ele mora num apartamento minúsculo de um quarto alugado na Serra. Divide com um colega de faculdade que teve pena dele. Trabalha como engenheiro civil júnior numa empresa pequena, ganhando R$ 5.000 por mês, dos quais 5.000 vão direto para a pensão da Sofia. Então ele sobrevive do salário do colega e de bicos esporádicos que faz nos finais de semana. Perdeu muito peso, está com cabelos brancos aparecendo. Ele sempre foi extremamente vaidoso. Isso deve estar matando ele por dentro. A família dele se afastou. Marlene teve um derrame leve em julho. Culpou ele pelo estresse, agora mal fala com o filho. Rodrigo se mudou para São Paulo tentando recomeçar longe do escândalo. Roberto está preso, cumprindo pena de 8 anos por formação de quadrilha e corrupção ativa. Carlos não foi preso porque conseguiu provar que não sabia dos desvios maiores que Roberto fazia. Mas sua reputação está completamente destruída. Ninguém no meio de construção civil de Vitória quer trabalhar com ele. Está na lista suja da Receita Federal. Não consegue abrir conta em banco, não consegue ter cartão de crédito, não consegue nada. É um fantasma profissional. Segundo Sofia, ele chora nas visitas. Diz que se arrepende, que perdeu tudo, que a vida dele acabou. Sofia fica confusa com esses momentos. Ela ama o pai, mas também está magoada. Eu nunca falo mal dele para ela, nunca. Deixo que ela forme suas próprias conclusões. Mas também não minto quando ela me pergunta se eu ainda tenho raiva dele. Não, amor, eu não tenho raiva. Eu tenho pena. Pena de um homem que tinha tudo e jogou fora por orgulho e ganância. Em setembro, algo completamente inesperado aconteceu. Carlos pediu, através do advogado dele, uma reunião particular comigo, privada, sem advogados presentes, apenas eu e ele. Dr. Paulo me aconselhou firmemente a não ir. Fernanda, não tem nenhum motivo legítimo para isso. Pode ser uma tentativa de manipulação ou algo pior. Mas curiosidade é uma coisa poderosa. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. Marquei num café público no Shopping Vitória às 15h de uma quinta-feira, horário cheio. Levei spray de pimenta na bolsa por precaução. Ele chegou pontualmente no horário. Eu mal o reconheci. O homem de 1,80 m, ombros largos, postura confiante, tinha sido substituído por alguém curvado, magro demais, olhos fundos com olheiras roxas profundas. Ele se sentou na minha frente.
Ficamos em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Finalmente ele falou: "Obrigado por ter vindo." "Foi contra o conselho enfático do meu advogado", respondi, voz neutra. "O que você quer, Carlos?" Eu queria pedir desculpas. Desculpas de verdade." Eu não disse nada. Deixei o silêncio pesar. Ele continuou, voz quebrando: "Eu destruí tudo. Nossa família, minha carreira, eu perdi absolutamente tudo que importava. E foi tudo culpa minha. Eu sei disso agora. Eu estava tão cego pelo ego, por achar que eu merecia mais, que eu era especial, que podia fazer o que quisesse sem consequências. E você? Você me mostrou que não. Que ações têm consequências. Que você não era a mulher fraca, submissa que eu pensava que fosse." "Eu nunca fui fraca, Carlos. Você só nunca prestou atenção suficiente para perceber." Ele assentiu, lágrimas começando a escorrer. Eu sei disso agora. E é tarde demais, não é?" "Sim", respondi sem hesitação. "É tarde demais. Você pode me perdoar algum dia?" Pensei sobre isso. Perdão é uma palavra complexa. Perdoar no sentido de que eu não carrego mais raiva, ódio, desejo de te ver sofrer? Sim. Eu já te perdoei nesse sentido, porque carregar esses sentimentos só me machucaria. Mas perdoar no sentido de esquecer o que você fez, de te dar uma segunda chance, de voltar atrás? Nunca. Você mostrou quem você realmente é, Carlos. E eu acredito nas pessoas quando elas me mostram quem são." Ele soluçou. Um homem de 48 anos chorando num café público. Parte de mim sentiu pena. Uma parte muito pequena. A maior parte sentiu nada. "Eu te amava, Fernanda. Eu sei que não parecia, mas eu amava." "Não, Carlos. Você amava a ideia de ter uma esposa que te servia, que não questionava, que era invisível. Você nunca me amou de verdade, porque amor de verdade envolve respeito, parceria, fidelidade. Você não sabia o significado dessas palavras. E se eu mudei? Se eu aprendi? Então, você vai ser melhor para a próxima pessoa, não para mim. Eu não sou sua professora de redenção." Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. "Você está feliz agora?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei bem antes de responder. "Sabe o que eu estou, Carlos? Estou em paz. Felicidade é uma palavra grande, complicada. Mas paz? Paz eu tenho. Eu acordo de manhã e não sinto aquele aperto no peito se perguntando que humilhação vai vir hoje. Eu olho no espelho e gosto de quem eu vejo. Eu tenho uma filha que me respeita. Eu tenho amigos de verdade. Eu tenho um trabalho que me realiza. Eu tenho dignidade. Então, sim, no final das contas, eu estou melhor do que estive em 15 anos. Ele baixou a cabeça. Eu queria que você soubesse que a Sofia é a única coisa boa que saiu do nosso casamento. E eu vou ser um pai melhor para ela. Eu prometo. Não me prometa, Carlos. Prometa para ela. E cumpra. Porque se você decepcionar nossa filha mais uma vez, a raiva que você acha que eu não sinto mais vai voltar com força total. Ela é minha linha vermelha. Entendeu? Entendi. Terminamos o café em silêncio. Quando nos levantamos para ir embora, ele estendeu a mão. Eu olhei para ela, hesitei e no fim apertei. Era apenas uma mão. Fria, trêmula, mas apenas uma mão. Não tinha mais poder sobre mim. Adeus, Carlos. Adeus, Fernanda. Foi a última vez que falei com ele até hoje. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que dignidade não se negocia, que amor próprio é construído tijolo por tijolo, especialmente depois que alguém tenta demolir seu senso de valor. Aprendi que vingança, quando é justa e proporcional, não é sempre algo ruim. Às vezes é necessária. Às vezes é a única forma de certas pessoas aprenderem. Aprendi que mulheres são infinitamente mais fortes do que a sociedade nos ensina a acreditar. Somos ensinadas a sermos dóceis, compreensivas, perdoadoras até a exaustão. Mas às vezes o ato mais revolucionário é dizer: chega, não mais, eu mereço melhor. Aprendi que recomeçar depois dos 40 não é o fim do mundo, é o começo de um mundo novo. Um mundo onde eu faço as regras.
onde eu decido o que aceito e o que não aceito. Aprendi que ter aliados certos faz toda a diferença. Dr. Paulo, Dona Maria, Mariana, Patrícia, minha filha Sofia, cada um deles foi essencial na minha jornada. Ninguém constrói uma vida nova sozinha. Aprendi que dinheiro importa. Eu sei que é politicamente incorreto dizer isso, mas é verdade. Minha independência financeira, aquela herança secreta que eu tinha, foi o que me deu poder de barganha, o que me permitiu contratar os melhores advogados, o que me deu tempo para planejar em vez de agir desesperadamente. Mulheres, guardem dinheiro. Sempre. Tenham uma conta que seja só sua. Tenham um plano de fuga, mesmo que nunca precise usar. E aprendi que karma é real. Não no sentido místico necessariamente, mas no sentido prático. Pessoas que fazem merda eventualmente pagam o preço. Às vezes, o universo traz as consequências sozinho. Às vezes, você precisa ser o instrumento do universo para garantir que a justiça aconteça. E está tudo bem. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem de ter ficado tanto tempo, porque foi o tempo que precisei para reunir forças e provas. Nem de ter sido dura na vingança, porque foi proporcional ao mal que foi feito. Nem de ter recusado a tentativa de reconciliação dele, porque leopardos não mudam suas manchas. Carlos vai ser sempre Carlos. Talvez uma versão mais humilde e quebrada, mas essencialmente a mesma pessoa egoísta. Olho para frente agora. Sofia vai fazer 13 anos em novembro. Estamos planejando uma festa em casa, algo pequeno com as amigas dela. Piscina, pizza, bolo. Coisas simples que valem mais do que qualquer mansão ou carro importado. Minha empresa está negociando um contrato grande com a Secretaria de Educação de Vila Velha. Pode render R$200 mil se fecharmos. Estou pensando em comprar um apartamento pequeno na praia, em Guarapari, para passar fins de semana longos e férias. Já visitei 3. Estou de olho num de frente para o mar. 2 quartos, R$250 mil. Pagamento à vista, sem financiamento, sem depender de homem nenhum. Talvez, só talvez, eu aceite outro convite do Marcos para sair. Ele tem sido respeitoso, paciente. Não está tentando apressar nada. Me mandou uma mensagem ontem dizendo: vi uma exposição de arte na galeria do centro que achei que você ia gostar. Quer ir comigo sábado? É inocente, é simples, é exatamente o que eu preciso agora. Então talvez eu diga sim. A vida continua, o sol nasce todos os dias. E eu, Fernanda Cardoso Monteiro. Aliás, voltei a usar só Fernanda Cardoso. Tirei o sobrenome dele legalmente. Estou aqui, firme, forte, inteira. Não mais a metade de alguém. Não mais a sombra na vida de um homem que não me valorizava. Eu sou eu mesma, completa, suficiente. E se tem uma coisa que eu quero deixar de mensagem para qualquer mulher que estiver lendo ou ouvindo isso, é: você não precisa aceitar migalhas de afeto. Você não precisa ser grata por ser tolerada. Você não precisa ficar num relacionamento onde é diminuída, humilhada, traída. E não, amor não basta. Amor sem respeito é abuso. Amor sem fidelidade é mentira. Amor sem parceria é escravidão. Saia. Planeje se precisar de tempo. Reúna forças. Reúna provas. Reúna aliados. Mas saia. Porque a vida que está te esperando do outro lado da coragem é infinitamente melhor do que a prisão que você está chamando de lar. E para aqueles que acham que a vingança é mesquinha, que deveríamos apenas perdoar e seguir em frente, eu digo: há lugar para ambos. Eu perdoei no meu coração porque não quero carregar veneno na alma, mas eu também lutei pelos meus direitos, expus a podridão, exigi justiça. Uma coisa não exclui a outra. Você pode perdoar e ainda assim garantir que consequências aconteçam. Você pode deixar o passado para trás e ainda assim fazer o agressor pagar pelo que fez. Isso não te faz má pessoa. Te faz humana. Te faz forte. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga
prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.